Então, feliz sábado a todos, graças e paz de Jesus. O título que eu coloquei nesse sermão, na verdade eu acabei mudando, e eu chamaria de Idolatria Atualizada. Esse seria o título. Para começar, quero ler um texto de Mensagens Escolhidas, volume 3, diz assim: Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Todos os grandes acontecimentos. Então isso nos faz ver a necessidade de olhar para a história, né? Então, para a gente começar, vamos abrir em 1 Coríntios 10. Coríntios 10. Vamos ler primeiramente do 1 ao 7. E diz assim: Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas a maioria deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplo para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Ora, todas estas coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E o 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ok. Então, esse texto ele deve fazer a gente ficar bem pensativo, olhando para a história do povo de Israel e lembrando que de toda aquela multidão, apenas 2 entraram na Terra Prometida, né? Então é por isso que é tão importante para nós a mensagem de Laodiceia, porque ela justamente mostra que aquele que acha que está bem, na verdade deve tomar cuidado. E um ponto que eu quero frisar nessa manhã é a questão da idolatria. É um ponto que a gente viu que Paulo ele cita, embora ele cita outras coisas também que eles fizeram, fornicação, tentaram a Cristo, murmuraram, mas a idolatria ele também diz, inclusive ele repete a idolatria aqui no texto de 1 Coríntios 10. Então, além de enfatizar isso, ele chama a atenção para nós olharmos para esse exemplo. Ou seja, é um ponto para a gente ficar atento à idolatria. Mensagens Escolhidas, volume 2, diz assim: Chamai a rebelião por seu verdadeiro nome, e a apostasia pelo nome real. E então considerai que o que aconteceu ao antigo povo de Deus, com todos os seus traços objetáveis, foi fielmente registrado para passar a história. Declaram as Escrituras: Estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E aqui numa carta, 112, ela diz: a história de Israel, do começo ao fim, deve ser uma lição para todos os que nestes últimos dias decidiram separar-se de toda idolatria. Então nós vemos 2 pontos. Nós, como adventistas, nós temos exaltado a lei de Deus, né? Principalmente enfatizado o sábado, e muitas das vezes nós temos a compreensão do jovem rico da lei, uma compreensão superficial. Nós não nos curvamos perante imagens, nós não fazemos idolatria. Só como nós vamos ver, idolatria ela vai além.
E esse texto, esse último texto que nós lemos, a carta 112, ela mostra que é muito importante nós enfatizarmos a história do povo de Israel se quisermos fugir da idolatria. E a gente vai ver qual é a idolatria que nós corremos o risco hoje de cometer. Então vamos ler Deuteronômios 4, 15, 16 e 19. Portanto, cuidai-vos a vós mesmos, pois não vistes modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais imagens de escultura semelhante a qualquer figura, semelhança de macho ou de fêmea. Verso 19. E não levantes os teus olhos aos céus, e quando vires o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, sejas impelido a adorá-los. E sirvas àqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Bom, quando eu li isso aqui, justamente essa palavra me chamou a atenção. Impelidos. E a impressão que me deu, o pensamento que eu tive, foi de que aquele povo que havia passado tanto tempo com os egípcios, um povo pagão, a tendência natural deles ao olhar o sol e os astros era naturalmente se prostrar perante aquilo. Eles eram impelidos à idolatria. Ou seja, tanto tempo no meio do paganismo fez com que naturalmente eles estivessem inclinados a adorar a grandeza de Deus, né? Como nós já lemos, essas coisas nos servem como exemplo. E aí nós vamos ver a que será que nós somos impelidos hoje. Mas o que será que a idolatria? Se restringe a se curvar perante o sol e imagens? Então, nos materiais, Ellen White diz assim: qualquer coisa que se torne um hobby a ponto de usurpar o lugar de Cristo, qualquer ideia tão exaltada a ponto de ser colocada onde nada de luz ou evidência pode encontrar um alojamento na mente, toma a forma de um ídolo ao qual tudo é sacrificado. Então ela que aplica a idolatria em dois sentidos. Primeiro, um hobby, algo que façamos, isso pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. E a outra coisa, ela fala qualquer ideia. Ou seja, qualquer ideia que nós colocamos num pedestal e aquela ideia impede que luz do céu entre, aquilo se tornou um ídolo para nós. E eis o nosso perigo. Agora, é interessante que Ellen White, ali no Desejado, ela fala que Babilônia curou a idolatria do povo de Israel. No entanto, sim, a gente vê que antes de Babilônia, antes deles serem cativos, o grande problema deles era que eles sempre estavam voltando à idolatria, sempre erguendo imagens e tudo mais. Mas eu pergunto, quantas imagens nós vemos na época de Jesus? Nenhuma. A idolatria foi curada. A idolatria física. A idolatria palpável. A idolatria de imagens de escultura. Só que outras imagens foram colocadas, como a gente vai ver. Então aqui, Mensagens Escolhidas, volume 1. As provas dos filhos de Israel. E sua atitude justamente antes da vinda de Cristo foram-me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus e hoje procura ele cegar a mente dos servos de Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. Olha só, esse texto ele diz que o que aconteceu antes da primeira vinda é como um exemplo do que acontece antes da segunda vinda. Então, nós vemos, né, até temos conversado sobre isso, que desde o início,
a história do povo de Deus vive em ciclos. E esse ciclo se repete. Então nós vemos essas questões ali no Sinai, no Mar Vermelho, povo de Israel. E novamente, isso é um exemplo para nós hoje. Novamente nós vemos antes da primeira vinda de Cristo. Sinal para nós hoje também. Então, embora os pecados permaneçam os mesmos, Satanás ele muda as formas, né? Qual foi o erro dos judeus? Nós vamos fazer aqui uma separação. O principal erro das multidões e das massas do povo judeu quando Jesus estava na terra. Depois nós vamos falar do erro dos líderes judeus. Então primeiro a gente vai falar do povo e depois dos líderes. Eu deixei aqui alguns textos bíblicos, vamos selecionar apenas alguns. Mateus 15, 13 e 14 diz: Mas ele respondendo disse: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então aqui nós vemos que o povo judeu, em sua cegueira, estavam sendo deixados ser conduzidos por outros cegos. Então, em sua cegueira, estavam se apoiando nos seus líderes. Mateus 22, 29. Jesus respondendo disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olhando esse verso, eu perguntaria, será que eles não conheciam as Escrituras do Antigo Testamento? Claro que eles conheciam a letra. Claro que eles conheciam. Vamos dar uma olhada em João 12, 34, por exemplo. Diz assim: Respondeu-lhe a multidão. A multidão falou para Jesus: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? O que eles falaram? Nós temos ouvido da lei. Eles ouviam a lei, eles conheciam a lei. Desde quando crianças, né, tenras, elas já começavam a ouvir a lei. Mas Jesus diz: Vós não conheceis as Escrituras. Porque eles não entendiam, e eles demonstram aqui. Jesus havia falado que ele seria morto, seria levantado como a serpente. E aí eles falam: o Cristo vai durar para sempre. Nós vemos aqui o erro das multidões. Se deixaram ser guiadas por líderes cegos. Ou seja, a idolatria ela se repete. E a primeira idolatria é: a quem estavam idolatrando nesse sentido? Os seus líderes. Os próprios discípulos, no Desejado, fala que era difícil os discípulos entender as mensagens de Jesus, justamente por causa da tradição que havia sido passada a eles. Então o grande pecado das massas, da multidão, foi seguir cegamente seus líderes. Testemunhos para ministros: os judeus pereceram como uma nação, porque foram afastados da verdade bíblica pelos seus governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem dado ouvidos às lições de Jesus, examinando as Escrituras por si mesmos, e não teriam perecido. O pecado da nação foi confiar nos seus líderes. Agora, vejamos a idolatria da liderança, ou seja, dos principais ali dos judeus. Vamos ler mais um texto de Testemunhos para Ministros. Devemos acautelar-nos para não condescendermos com o espírito que dominava os judeus. Não queriam aprender de Cristo porque sua explicação das Escrituras não estava de acordo com as ideias deles. Outro texto, Materiais. Mas os judeus eram obstinados, suas próprias ideias, costumes e práticas eram seus
ídolos. Abririam mão de suas próprias interpretações equivocadas que ensinaram o povo a considerar como doutrinas sagradas? Não, nunca. Eles formaram uma confederação para manter as antigas tradições. Então aqui nós vemos claramente ela mostrando qual eram os ídolos. Os ídolos eram as próprias ideias, as próprias interpretações das Escrituras. Nós hoje também corremos o perigo de cometer os mesmos erros em duas idolatrias que eu vou citar aqui. A idolatria de idolatrar líderes, cabeças, pessoas influentes. E o outro erro, a idolatria das nossas próprias ideias, da nossa própria interpretação, né? Corremos esses riscos. Então, agora, olhando para nós hoje, nós lemos que os israelitas, ao saírem do deserto, eles eram impelidos à adoração, não é? Nós lemos em Deuteronômio. Eles eram, ao ver o sol, eles eram impelidos a fazer o que eles viram durante tanto tempo. E assim nós também, nós temos uma história semelhante à do povo de Israel. Nós não saímos do Egito, mas nós passamos por um momento da história, nós como um povo, onde grandes trevas estavam sobre o mundo, né? A gente sabe os 1260 anos, onde uma igreja, o poder papal, ele reinava e todos deveriam acreditar segundo o que o líder falava. Ali ocorria essa idolatria já dos líderes, né? Como nós bem entendemos, como acontece, como é na Igreja Católica. E assim, vindo daí, depois vieram os reformadores, mas em 1844 nós vemos que eles estavam sendo impelidos à mesma idolatria, exaltando os líderes e as próprias ideias, os próprios credos, ou seja, através dessas coisas, rejeitaram a mensagem de Miller. Por quê? Idolatria, né? E a mesma coisa permanece hoje. Estamos sempre sendo impelidos a voltar àquela idolatria na qual a gente saiu. Um ponto muito importante, muitas vezes nós enfatizamos a justiça pela fé, e ela deve ser enfatizada, mas algo que nós devemos nos atentar também é ao porquê ela foi enviada. Então, primeiro, Ellen White chama aquela mensagem de Laodiceia. Por quê? Porque ela revelava a situação pobre que o povo se encontrava, a idolatria, como a gente está falando aqui. Segundo ponto, eu gosto muito desse texto. Esse aqui está nos materiais, também Testemunhos para Ministros. Diz assim: ora, é o propósito determinado de Satanás eclipsar a visão de Jesus e levar os homens a olhar para o homem e no homem confiar, e serem educados a esperar auxílio do homem. Por anos tem estado a igreja olhando para o homem, e dele muito esperado, mas sem olhar para Jesus, em quem se centraliza a nossa esperança de vida eterna. Portanto, Deus deu a seus servos um testemunho que apresentava a verdade como está em Jesus, e que é a terceira mensagem angélica em linhas claras e distintas. Falando de 88? Isso, sim. Então, olha só, qual é o porquê que ela fala que Deus enviou a mensagem? Porque o homem estava olhando para o homem, esperando no homem, confiando no homem. E aí, o que nós vemos? Deus traz Wagner Jones mostrando, olhem para Jesus. Como Jesus é chamado em João capítulo 1? O verbo. Eu gosto da King James, que ela diz a palavra. Jesus é chamado de a palavra. O Desejado, comentando sobre isso, ele fala que Jesus é chamado de a palavra porque ele é o pensamento de Deus se tornado audível. E eu sempre gosto de pensar nessa ligação com a Bíblia, que nós chamamos ela de quê? A palavra de Deus. São elas que dão testemunho de Jesus. São elas que falam de Deus. Ou seja, o que Deus ele está nos chamando a fazer? Olhar para
palavra. A palavra é Cristo. E aqui dá testemunho de Cristo e de Deus. Então, essa era a mensagem de 1888. Eu não peguei o texto, mas eu acho muito interessante, não sei quantos aqui conhecem, uma situação com Jones. Ele cita num dos sermões ali da Assembleia de 1893, né? Se não me engano. É muito interessante. Uma pessoa havia, numa campal, feito uma pregação, e aí a pessoa não tinha falado muito, mas tinha mais lido textos, mas ele conduziu o pensamento das pessoas numa certa direção. E aí depois do sermão vieram a Jones perguntar: E aí, Jones, o que achou da pregação? Eu não lembro exatamente as palavras que Jones usa, mas ele diz assim, algo no sentido assim: o que eu penso não importa. O que diz a palavra de Deus? Ou seja, olha a sabedoria dele nesse momento. Ele conduz a pessoa, não o que ele achava, mas a palavra. Ou seja, a Bíblia está em concordância. E aí ele até fala para a pessoa: se eu falo alguma coisa para você, você vai dizer que a pessoa tal falou algo, está certo ou errado, porque o pastor Jones falou isso. Não deve ser assim. Então, eis o nosso papel novamente: direcionar as pessoas à palavra. Quais os perigos da igreja hoje? Os materiais é dito assim: como povo, certamente corremos grande perigo se não estivermos constantemente em vigilância de considerar nossas ideias, porque há muito estimadas como doutrinas bíblicas e em todos os pontos infalíveis, e medindo todos pela regra de nossa interpretação e verdade bíblica. Este é o nosso perigo, e este seria o maior mal que poderia vir até nós como um povo. Outro texto: a palavra de Deus deve ser a nossa defesa. Devemos examinar as Escrituras como nunca antes. Devemos lutar pela fé uma vez entregue aos santos e nos afastar de nossa dependência do homem. Não devemos idolatrar ninguém, não exaltar ninguém, mas que Deus seja o nosso temor e o nosso pavor. Então, pensando na época que nós vivemos, um texto que eu tenho sempre pensado, comentei com vocês outro dia, que é aquele sonho de Guilherme Miller, no qual está em Primeiros Escritos, né? Porque eu trago esse sonho, né? É muito interessante, tenho pensado muito sobre ele, porque ele mostra que vai chegar um momento, e isso desde a época dela, em que as joias da palavra de Deus, elas vão ser todas reunidas novamente. Então, vão ser reunidas e vai brilhar num novo esplendor. Então, isso é algo muito interessante. Ou seja, nova luz e muitas novas luzes, né? Elas serão reunidas. E tendo isso em mente para a nossa época, nós precisamos tomar muito cuidado com algumas coisas, de não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Nós acabamos de falar de Jesus. Pelas ideias preconcebidas, rejeitaram Jesus, rejeitaram a mensagem da justiça pela fé. Então, vou ler alguns perigos aqui. Testemunhos para ministros. Ao advertir os homens de que se acautelem de aceitar qualquer coisa, a menos que esta seja a verdade. Devemos também adverti-los a não porem em perigo a sua alma, rejeitando mensagens de luz, mas que se apressem em sair das trevas pelo estudo fervoroso da palavra de Deus. Então, ela fala para tomar cuidado com dois perigos. Primeiro, aceitar tudo que os homens falam, aceitar qualquer coisa como se fosse nova luz. E o outro perigo é
de fato, rejeitar uma luz que vem de Deus. Agora eu quero que vocês tenham cuidado, cada um de vocês, que posição vocês tomam, se vocês se encobrem nas nuvens da incredulidade, porque vocês veem imperfeições, vocês veem uma palavra, um pequeno item, talvez, que possa acontecer e os julgam a partir disso. Você deve ver o que Deus está fazendo com eles. Você deve ver se Deus está trabalhando com eles e então você deve reconhecer o Espírito de Deus que é revelado neles. E se você optar por resistir, estará agindo exatamente como os judeus agiram. Comentando sobre Balaão, diz que muitas das vezes, porque a vontade de Deus, e aqui nós aplicamos e trazemos para nós, porque a vontade de Deus, ela não está exatamente de acordo com a nossa vontade, nós temos a ousadia de tornar a Deus e perguntar: Senhor, é isso mesmo? O que o Senhor quer? Mas porque a vontade dele não se encontra de acordo com a nossa, né? E aí, sempre que isso ocorre, nós temos a tendência, nós como humanos, de... Porque essas coisas são contrárias à nossa ideia, criar pontos para pendurar as nossas dúvidas, né? Agora, olha o que ela fala. Não importa por quem a luz é enviada. Devemos abrir nossos corações para recebê-la na mansidão de Cristo. Mas muitos não fazem isso. Quando um ponto controvertido é apresentado, eles despejam em questão após pergunta sem reconhecer, sem admitir um ponto, quando ele é bem sustentado. Frequentemente o Senhor trabalha onde menos o esperamos. Surpreende-nos pela revelação de seu poder em instrumento de sua própria escolha, ao mesmo tempo que passa por alto os homens a quem temos olhado como sendo aqueles por cujo intermédio deve vir a luz. Deus deseja que recebamos a verdade em seus próprios méritos, porque é a verdade. Então, como isso deve nos fazer andar vigilantes, cautelosos. Ela acabou de nos dizer, Deus inspirou para falar, que muitas das vezes a nova luz, as novas coisas, mais mensagens de Deus não vai vir pela linha designada, por aqueles quem nós esperávamos. Não. Deus vai nos surpreender. Foi-me mostrado que Jesus nos revelará preciosas velhas verdades sob uma nova luz, se estivermos prontos para recebê-las. Mas devem ser recebidos da mesma maneira que o Senhor escolher para enviá-los. Com corações humildes e abrandados, com respeito e amor uns pelos outros, examinem as suas Bíblias. A luz pode não vir de acordo com os planos que os homens podem imaginar, mas todos os que reverenciam a palavra de Deus, assim como ela é lida, todos os que fazem a sua vontade da melhor maneira possível, saberão se a doutrina é de Deus, apesar dos esforços do inimigo para confundir as mentes e tornar incerta a palavra de Deus. Deus chama a atenção de todos os homens para seus oráculos vivos, que ninguém extinga o Espírito de Deus torcendo as Escrituras, colocando interpretações humanas em sua palavra inspirada, e que ninguém siga um procedimento injusto. Fique no escuro, não estão dispostos a abrir os ouvidos para ouvir, e, no entanto, são livres para comentar, sofismar e semear suas dúvidas sobre aquilo que, sinceramente, não terão tempo para ouvir. Então, qual deve ser o nosso dever, né? Apresentou algo novo, eu vou falar mais sobre isso, mas olhemos para a palavra e não para os homens. Gostaria
de ler um texto aqui, que sobre os acontecimentos, né, os últimos acontecimentos envolvendo aqui, eu vi em alguns momentos as pessoas repetindo e repetindo esse texto, que eu vou ler agora. Então, Testemunhos para a Igreja, o volume 5, diz: existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade. E a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Apresentem-na e eles, com espírito humilde e pronto para aprender, fazendo fervorosa oração, e, se eles não virem luz nisso, atendam ao seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança. Eu vi muitas vezes esse texto sendo enfatizado. E a partir desse texto, pessoas tentando depreciar as verdades da palavra de Deus. Só que nós precisamos entender esse texto no seu contexto, entender e harmonizar ele com todos os outros textos. Então é interessante que esse texto, ele diz que há uma única segurança para nós não recebermos, para nós não sermos enganados. E qual seria essa única segurança? Toda nova doutrina a gente submete aos anciãos. Só que, irmãos, isso aqui é muito perigoso se não for inserido no contexto certo. Não sei se todos percebem isso, mas foi exatamente o que aconteceu com o povo judeu na época de Cristo. Até um exemplo que eu trazia para algumas pessoas, eu dizia, devia Wagner Jones se submeter a Uri Smith e Butler e assim não trazer a mensagem da justiça pela fé? Será que eles deveriam, antes de trazer, perguntar para eles se isso era luz? Não, isso há um contexto. Inclusive, esse texto ele foi escrito em 1885. E a data é importante ser gravada. O texto foi escrito em 1885. Então, é claro, muitos daqueles que haviam passado pela experiência das 3 mensagens angélicas, desde 1840, eles estavam morrendo. Mas ainda havia estandartes, né? O Ellen White própria era uma. Então, mas em Minneapolis, todas as coisas mudaram e tudo foi revelado o que estava no centro da obra adventista. Inclusive, há um texto o qual nós devemos nos pautar através dele. Em 1885, ela faz essa declaração, antes de Minneapolis. Mas o que ocorre após Minneapolis? Ela diz assim: a partir desse encontro, Minneapolis, Conferência Geral de 1888, haverá um molde diferente para sempre sobre a obra. Então, alguma coisa vai mudar. Vamos ver o que vai mudar. Nossos irmãos sentirão a necessidade de investigar as evidências de nossa fé de forma muito mais crítica para si mesmos. Eles não sentirão que, se as ideias forem aceitas por aqueles que assumiram responsabilidades nessa causa, eles podem aceitá-las com segurança como infalíveis, porque são sustentados por homens em posições de influência, e que eles não têm mais necessidade de pesquisar as Escrituras por si mesmos do que aqueles que são ensinados a receber as palavras dos sacerdotes e papas. Então, o que ela acabou de dizer nesse texto? Ela diz, após a reunião de Minneapolis, as coisas vão mudar. Ela falou, os homens não vão simplesmente confiar naqueles que têm cargos de responsabilidade, né, nos líderes e coisas assim, mas cada um vai sentir a necessidade de pesquisar por si. Então, o que nós vemos? É como também, por exemplo, a questão do campo.
Antes, a mensagem dela era uma, antes de 1888, né? Chegará o tempo em que as pessoas vão ter que sair. Mas após 1888, a mensagem muda, ela fala, agora é o tempo. E a mesma coisa eu vejo sobre essa questão. Então, antes ela falava para submeter. Mas será que após Minneapolis ela fala para submeter ainda? Não. Aquele texto ele foi afirmado em 1885. E agora a gente vai ver qual vai ser a afirmação dela. O texto que eu acabei de ler, eu vou reler o início só para enfatizar. Ó. A partir desse encontro haverá um molde diferente para sempre sobre a obra. Os materiais. Nossos irmãos sentirão a necessidade de investigar as evidências de nossa fé de forma muito mais crítica para si mesmos. Eles não sentirão que, se as ideias forem aceitas por aqueles que assumiram responsabilidades nesta causa, eles podem aceitá-las com segurança como infalíveis. Ou seja, as coisas vão mudar. Então, o que acontece em Minneapolis? A própria liderança se demonstrou como os fariseus da época de Cristo. Então, agora ela não podia mais afirmar o que ela afirmava antes, de submeter aos irmãos de experiência. Vamos ver qual é a ênfase de Ellen White após Minneapolis? 1890. Não confie na sabedoria de nenhum homem, nem nas investigações de nenhum homem. Ide as escrituras por vós mesmos, buscai a palavra inspirada com o coração humilde, deixai de lado vossas opiniões preconcebidas, porque não obterão nenhum benefício se não virem como filhos a palavra de Deus. No mesmo texto, logo em seguida, ela diz: irmãos, devemos afundar o poço no fundo da mina da verdade. Podeis questionar as coisas convosco e uns com os outros, se o fizerdes apenas no espírito correto. Mas muitas vezes o eu é grande, e assim que a investigação começa, um espírito não cristão se manifesta. É exatamente nisso que Satanás se deleita. Mas devemos vir com um coração humilde para saber por nós mesmos o que é a verdade. Nesse texto, então, inclusive, ela até falou assim, olha, nós podemos até vir questionar alguma coisa com uma outra pessoa, mas há o perigo de apresentar o eu e Satanás se deleita nisso. Então ela fala, buscai por vós mesmos. Exortei-lhes a pesquisarem as escrituras por si mesmas. Ó, quanto engano prevalece neste tempo, mesmo entre aqueles que têm sido tão grandemente abençoados com luz. Qual é a ênfase dela agora? Pós-Minneapolis? Buscar por nós mesmos. Examinai as escrituras em junção de nosso Senhor. Procure descobrir o que é a verdade. Deus nos deu uma prova para provar a doutrina, a lei e ao testemunho. Se eles não falam de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Examine as escrituras diligentemente, com seriedade, sem cansaço, para descobrir o que Deus revelou a respeito de si mesmo, seus deveres, seu trabalho, suas responsabilidades, seu futuro, para que você não cometa nenhum erro na busca da vida eterna. Você pode, ao examinar as Escrituras, conhecer a mente e a vontade de Deus. E embora a verdade não coincida com suas ideias, você pode ter a graça de estabelecer todo o preconceito em favor de seus próprios costumes e práticas e ver o que é verdade pura e não adulterada. Eis a palavra do Senhor, obedeça-a de coração. Mais um texto dos materiais. Os servos de Deus devem imprimir a todos a importância de descobrir por si mesmos o que é a verdade, observando e orando por uma compreensão clara da palavra. Diga-lhes para irem ao Mestre repetidas vezes, que aqueles a quem Deus, imbuído de razão, procurem as Escrituras por si mesmos, obtendo uma experiência e conhecimento para si mesmos. Procurem com o coração humilde e subjugado, buscando fervorosamente o precioso minério. Há muito em jogo para que os homens aceitem as opiniões de seus semelhantes, deixando de fazer uma busca diligente por si mesmos, como fizeram os nobres bereanos.
Continuando. Devem os jovens examinar as Escrituras por si mesmos. Não devem julgar ser suficiente os mais velhos, na experiência, descobrirem a verdade, que os mais novos podem aceitá-la deles como sendo autoridade. Então, olha só, parece que se colocássemos esse texto, esse último texto, junto com o outro, de submeter aos irmãos em experiência, pareceria que um contradiz o outro. Mas qual é a questão? Dados em momentos diferentes. Outro exemplo que a gente poderia pegar também é, por exemplo, quando ela fala sobre ovos, leite. Ela fala, vai chegar um momento. A gente não precisa rasgar essa parte, ou então, por exemplo, da circuncisão. Foi dito, está lá na palavra, né? Ela teve a necessidade, né, por algum tempo, mas isso chegou o momento que acabou e parou. Até eu me lembro, esses tempos estava vendo, pode ter havido mais ocasiões, mas, por exemplo, Davi havia profetizado que, acho que a Salomão, havia sido profetizado que se fosse fiel, permaneceria para sempre. Ele comenta, de fato, ia permanecer para sempre, o centro da obra de Deus aqui na terra. Depois com Jeremias, também repete. Jeremias havia prometido, se for fiel, vai permanecer para sempre. Mas infelizmente, né, as coisas mudaram. Se os líderes permanecessem fiéis, permanecessem sempre atentos e buscando e aceitando nova luz, então sim, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Mas se ela satisfazer a prova, não estejais tão cheios de preconceito que não possais reconhecer um ponto simplesmente porque ele não concorda com as vossas ideias. Então nós lemos vários textos que enfatizam, após Minneapolis, ela diz, buscai por vós mesmos, examinai por vós mesmos. E aí é interessante que eu perguntaria, né? E quando pontos estranhos forem levantados, o que fazer? E será que a pessoa que recebeu coisas estranhas deve apresentar essas coisas? Coisas que talvez tendam a causar desconforto entre o povo de Deus, agitação, coisas assim? Será que devem ser levantadas? Nova luz nesse sentido? Vamos ler alguns textos. Não introduzais coisa alguma que cause dissensão, sem a clara evidência de que nisto Deus está dando uma mensagem especial para este tempo. Então, comentando brevemente sobre esse texto. Não introduzir nada que cause dissensão. Sem a clara evidência de que nisso Deus está dando uma mensagem especial para este tempo. E aí qual é a prova se Deus está dando está dando uma mensagem especial para esse tempo? Como saber? Exatamente, a palavra, a luz, a lei e o testemunho. Então ele continua. Ela disse isso. Não introduzir coisa que cause dissensão, sem ter a convicção de que Deus está mostrando a sua palavra aqui. Mas em seguida ela diz, mas acautelai-vos de rejeitar o que é verdade. O grande perigo de nosso povo tem sido de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem, e assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Ou seja, a idolatria humana, não de imagem de escultura, mas colocando os homens, os líderes, os dirigentes nos pedestais.
Suponde que um irmão conserve um ponto de vista que difere do vosso, e venha a vós propondo que vos assenteis com ele e façais uma investigação desse ponto das Escrituras. Levantar-vos-ieis cheios de preconceito e condenaríeis suas ideias, ao mesmo tempo que recusais dar-lhe sincera atenção? A única atitude certa seria assentar-vos como cristãos e investigar a posição apresentada à luz da palavra de Deus, que revelará a verdade e desmascarará o erro. Ridicularizar-lhe as ideias não lhe enfraqueceria no mínimo a posição, se esta fosse falsa, nem vos fortaleceria a posição se esta fosse verdadeira. Se as colunas de nossa fé não suportarem a prova da investigação, já é tempo de o sabermos. Entre nós não deve ser alimentado o espírito de farisaísmo. Você rejeita estudar com ela e age com preconceito. Tem um texto que eu achei bem interessante, mas ela diz: aqueles que vivem sob o sonido da mensagem, mas não vêm para ouvi-la, mas critica ela no escuro, então ela usa a repreensão de Laodiceia a isso. Então é algo sério. Não quero saber disso, mas eu vou e ajo com preconceito, e critico, e falo. Isso é maligno, né? Tem, portanto, achado que não se deve permitir a investigação, que ela tenderia para a dissensão e a desunião. Mas se tal é o resultado da investigação, quanto mais depressa vier, melhor. Se há aqueles cuja fé na palavra de Deus não suportará a prova de uma investigação das Escrituras, quanto mais depressa forem revelados, melhor. Pois então estará aberto o caminho para lhes mostrar seu erro. Não podemos manter a opinião de que uma posição uma vez assumida, uma vez advogada a ideia, não deve, sob qualquer circunstância, ser abandonada. Há apenas um que é infalível, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Um grande perigo aqui. No entanto, ao ser apresentado um ponto de vista das Escrituras, muitos não perguntam: isso é verdade? Está em harmonia com a palavra de Deus? Mas por quem é defendido? E a menos que venha pelo instrumento que lhes agrada, não aceitam. Tão plenamente satisfeitos estão com as suas próprias ideias que não examinarão a evidência escriturística com desejo de aprender. Antes, recusam ser interessados meramente devido aos seus preconceitos. Não deve a Bíblia ser interpretada para agradar as ideias dos homens, por mais longo que seja o tempo em que tem considerado verdadeiras essas ideias. Não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a voz de Deus. Eles eram mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade de raciocínio tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. Então agora, para finalizar, nestes momentos solenes em que Deus ele nos promete, né, mais luz, mais verdades, pois devemos viver na igreja de Filadélfia, onde há uma porta aberta e luz passa por essa porta. Precisamos estar atentos com grande perigo. Como povo, certamente corremos grande perigo se não formos constantemente vigiados de considerar nossas ideias, porque há muito estimadas como doutrinas bíblicas e em todos os pontos infalíveis, e medindo todos pela regra de nossa interpretação da verdade bíblica. Este é o nosso perigo, e este seria o maior mal que poderia vir até nós como um povo. O grande erro das igrejas em todas as épocas foi chegar a um certo ponto em sua compreensão da verdade bíblica e parar. Lá ancoraram.
Deixaram de seguir em frente para dizer: temos luz suficiente, não precisamos mais. Eis o pecado de Laodiceia, né? Neste tempo, a luz do trono de Deus tem sido resistida por muito tempo como uma coisa censurável. Tem sido considerada como escuridão e falado como fanatismo, como algo perigoso a ser evitado. Assim, os homens tornam-se guias apontando na direção errada. Eles seguiram o exemplo do povo judeu. Eles abraçaram suas falsas teorias e máximas em seus corações até que se tornaram para eles como doutrinas fundamentais preciosas. Vieram a pensar que, se abandonados, os fundamentos de sua fé seriam destruídos. Então, os últimos textos, se os homens e mulheres que têm um conhecimento da verdade estão tão separados de seu grande líder, que tomem o grande líder da apostasia e o chamem Cristo, justiça nossa, é porque não se aprofundaram muito nas minas da verdade. Não são capazes de discernir entre o ouro precioso e o material ordinário. Isso aqui é muito sério. Teria outros textos para ler, mas todos, há um que me chamou bastante atenção também, ela diz que todos aqueles que rejeitam novas verdades, eles estão caminhando na direção do pecado contra o Espírito Santo. Então é muito perigoso. É muito perigoso essas coisas. E é por isso que o nosso trabalho é o de Wagner Jones. Levar as pessoas a olhar para a palavra, para Cristo Jesus. A Bíblia, exaltar a palavra. A palavra é Cristo. Agora falando do fim. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda a declaração e todo o prodígio deverão ser provados. Isso nos faz lembrar da parábola das virgens, né? Comentando sobre isso, no parábola Jesus diz que as loucas, não é que Deus não quer salvá-las, mas é que elas não têm azeite, não aceitaram o azeite celeste para conseguir ter discernimento no momento de trevas espirituais. Então, infelizmente, vão acabar indo pro engano. O último texto, Mateus 11, a partir do 22. 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, a muitos eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, será derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas as obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes às criancinhas. E é interessante que as criancinhas eram exatamente os discípulos, né? Foram aqueles o qual Jesus ele pôde passar, ainda com dificuldades, as mensagens de Deus depois usadas no Pentecostes. Mas infelizmente os fariseus, com a sua idolatria, a idolatria que se renova, infelizmente foram deixados de lado. Então, o chamado, né, dessa mensagem é para que cada um de nós, e nós como um povo, né,
cuidemos, vigiemos, para que não venhamos cair no erro de Laodiceia, de sempre olhar para aqueles do passado e pensar: se hoje tivéssemos, nós não crucificaríamos a Cristo, nós não rejeitaríamos. Venhamos aceitar a nossa condição, tomar cuidado e exaltar a palavra. Examinemos as Escrituras, pois elas testificam de Cristo. Amém.